Mortandade do gado. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó e diz-lhe: eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo, para que ele me preste um culto. Se recusas, se persiste em retê-lo, a mão do Senhor vai pesar sobre os teus animais que estão no campo, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Entretanto, o Senhor fará uma distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios, e nada perecerá de tudo que pertence aos israelitas. O Senhor fixou o prazo nestes termos: amanhã o Senhor fará isso na terra. No dia seguinte o Senhor cumpriu sua palavra. Todos os animais dos egípcios pereceram, mas não morreu um animal sequer dos rebanhos dos israelitas. Tendo o faraó mandado examinar, verificou que não morrera nem um só animal dos rebanhos dos israelitas, mas o coração do faraó ficou endurecido, e ele não deixou ir o povo. As úlceras. Senhor disse a Moisés e a Arão: tomai vossas duas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a lance para o céu diante dos olhos do faraó. Ela tornar-se-á uma poeira que se espalhará por todo o Egito, e haverá em todo o Egito, sobre os homens e sobre os animais, tumores que se arrebentarão em úlceras. Tomaram, pois, da cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó. Moisés atirou-a para o céu e produziram-se sobre os homens e sobre os animais tumores que se arrebentavam em úlceras. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés por causa das úlceras, porque foram atingidos como todos os egípcios. O Senhor endureceu o coração do faraó, e como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. A saraiva. O Senhor disse a Moisés: tu te apresentarás amanhã cedo diante do faraó, e dir-lhe-ás: eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa partir o meu povo para que me preste um culto, porque desta vez vou descarregar todos os meus flagelos sobre tua pessoa, tua gente e teu povo, a fim de que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Eu poderia, num instante, estendendo a minha mão, ferir-te de peste, tu e o teu povo, e tu já terias desaparecido da terra. Mas, se te deixo incólume, é para que vejas o meu poder, e que o meu nome seja glorificado por toda a terra. Se te obstinas em impedir a partida do meu povo, amanhã, a esta mesma hora, farei cair uma chuva de pedras tão violenta como nunca houve outra igual no Egito, desde sua origem até o dia de hoje. Mete, pois, ao abrigo teus animais e tudo que tens nos campos, porque todos os homens e todos os animais que se encontrarem fora de casa nos campos serão atingidos pela saraiva e morrerão. Aqueles dentre a gente do faraó que temem a palavra do Senhor porão seus servos e seus rebanhos ao abrigo nas casas. Mas o que não fazem caso das palavras do Senhor deixarão nos campos seus escravos e seus rebanhos. O Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, para que caia uma chuva de granizo em todo o Egito, sobre os homens, os animais e sobre toda a erva dos campos. Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e chuva de pedras, e o fogo do céu caiu sobre a terra. O Senhor fez chover granizo sobre o Egito. Caiu granizo misturado com fogo, e caiu com tanta violência como nunca houve semelhante em todo o Egito, desde que veio a ser uma nação. Em todo o Egito a chuva de pedras feriu tudo que estava nos campos, homens, animais, e feriu toda a erva dos campos, e quebrou todas as árvores dos campos. Só a terra de Gesem, onde se encontravam os israelitas, foi poupada. O rei mandou chamar Moisés e Arão, e disse-lhes: desta vez eu pequei. O Senhor é justo, eu e meu povo fomos culpados. Rogai ao Senhor para que cessem os trovões e o granizo. Eu vos deixarei ir, e não vos reterei mais. Moisés disse-lhe: logo que eu tiver saído da cidade, levantarei minhas mãos para o Senhor. Os trovões cessarão e não haverá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que tu e tua gente não temeis ainda o Senhor.
O linho e a cevada foram destruídos, porque a cevada estava espigando e o linho estava em flor. O trigo, porém, e a espelta se salvaram, porque são tardios. Moisés partiu da casa de Faraó e deixou a cidade, e levantou as mãos para o Senhor. Cessaram os trovões e o granizo, e a chuva cessou de cair sobre a terra. Vendo Faraó que cessara a chuva, assim como o granizo e os trovões, continuou a pecar, e endureceu seu coração, ele e sua gente. E tendo-se obstinado o coração do Faraó, não deixou partir os israelitas, assim como o Senhor havia predito pela voz de Moisés. Os gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o Faraó, porque ele endureceu o coração e de sua gente para manifestar os meus prodígios no meio deles, para que contes aos teus filhos e aos teus netos as maravilhas que fiz no Egito, e os prodígios que operei no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram procurar o rei e disseram-lhe: eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo, para que ele me preste seu culto. Se recusares, farei vir amanhã gafanhotos sobre o teu território. Cobrirão a superfície da terra de tal modo que se não poderá mais ver o solo. Devorarão o resto das colheitas que escapou o granizo, e devorarão todas as árvores dos vossos campos. Encherão tuas casas, as casas de todos os teus servos e as de todos os egípcios. Será uma calamidade tão grande como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde sua chegada ao país, até o dia de hoje. Voltou-se, pois, Moisés e retirou-se da casa do Faraó. Os servos do Faraó disseram-lhe: até quando nos servirá de laço este homem? Deixa partir essa gente para que preste seu culto ao Senhor, seu Deus. Não compreendeste ainda que o Egito vai ser arruinado? Mandaram então vir Moisés e Arão à presença do rei, que lhes disse: ide fazer vossas devoções ao Senhor, vosso Deus. Quem são os que hão de partir? Iremos, respondeu Moisés, com nossos jovens e nossos velhos, nossos filhos e nossas filhas. Iremos com as nossas ovelhas, nossos bois, porque temos de celebrar uma festa em honra do Senhor. O Faraó replicou: o Senhor esteja convosco, do mesmo modo como vos deixarei partir com vossos filhos. Tomai cuidado, porque tendes mais intenções. Não há de ser assim. Ide-vos os homens e prestai o vosso culto ao Senhor, pois é isso que desejais. E foram expulsos da presença do Faraó. O Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre o Egito, para que venham gafanhotos sobre ele, invadam o Egito e devorem toda a erva da terra, tudo que o granizo deixou. Moisés estendeu sua vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre o país todo aquele dia e toda aquela noite um vento do Oriente. E chegando a manhã, o vento do Oriente tinha trazido os gafanhotos. Espalharam-se eles sobre todo o Egito, invadiram todo o território egípcio em tão grande quantidade como nunca houve nem jamais haverá invasão semelhante. Eles cobriram toda a superfície do solo em todo o país, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a verdura da terra e todos os frutos das árvores que tinham poupado granizo. Nada de verde ficou nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a extensão do Egito. O rei mandou imediatamente chamar Moisés e Arão, e disse-lhes: pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós, mas perdoa ainda esta vez o meu pecado, e roga ao Senhor, vosso Deus, que afasta ao menos de mim este flagelo mortal. Moisés saiu da casa do Faraó e intercedeu junto ao Senhor. O Senhor fez soprar do Oriente e do Ocidente um vento fortíssimo, que levou os gafanhotos e os precipitou no Mar Vermelho, sem que ficasse um só em todo o território do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, que não deixou partir os israelitas.